Olá pessoal, bem-vindos a mais um podcast da AFSpress, uma biblioteca submersa, que faz tempo que a gente não faz. É de uma obra sensacional, vocês já devem ter visto na thumb de que obra se trata. Mas antes de a gente abordá-la, eu vou pedir mais uma vez uma ajuda na nossa campanha no Catarse. É uma campanha Perspectivas, Mapas e Linguagens, é uma campanha muito importante porque estamos trazendo autores nacionais, novos, né? Então, o valor é relativamente baixo, então quem puder, eu peço, né, encarecidamente que ajude realmente, porque é uma campanha que visa, né, trazer, e as futuras campanhas, né, a gente tem isso em mente, trazer cada vez mais autores nacionais, trabalhando elementos fora do usual, né, fora daquela coisa muito, enfim, esperada, né, a gente traz, a Rafos trabalha com o inusual, no mais das vezes, né? Enfim, quem puder ajudar, eu vou repetir de novo isso no final, mas fica já o recado. Então hoje a Biblioteca Submersa tem mais um exemplar, né, entrando nela, catalogado, né, que é O Pêndulo de Foucault, de Umberto Eco, né? Essa obra é sensacional, foi uma longa jornada nas suas 660 páginas, né, 670 na verdade. E é uma obra, como também diz o título, né? É a teoria da conspiração atualizada de uma forma que essa teoria da conspiração possa funcionar, seja, digamos assim, funcional, seja prática, né? Mas como isso funciona? Bom, quando eu fui professor na Unicamp, fiz estágios e fiz também alguns cursos de extensão. Nos dois casos, inclusive por sugestão da minha orientadora, professora Suzy Sperber, eu tinha uma ideia sempre de trabalhar com construções ficcionais, né? Então, os alunos, quem foi meu aluno, o Fábio Wack foi um aluno, né? Se bem que a gente foi quase, na verdade, colega, né? Pouco tempo de diferença. Mas tive outros alunos e tal. E tive alunos também nas oficinas, né, oficinas de criação literária. E uma das atividades que eu realizava era a criação de teorias conspiratórias. Eu até levava algumas de modelo, algumas imaginativas, né, como a história da descoberta do fosso do inferno na Rússia, não é? E uma das atividades que eu sempre pedia para os alunos, inicialmente, era justamente fabricar uma teoria conspiratória, porque é como você narrativizar a própria existência concreta, né? Você transforma a existência concreta, as questões históricas, tudo isso em ficção, mais ou menos, né? Ficcionaliza o real e transforma ele numa ferramenta de construção ficcional, a própria, digamos assim, realidade, ou essa realidade interpretada, alucinada, digamos assim. E quando eu li essa maravilha aqui, eu percebi, é uma das já melhores leituras, né? Eu percebi que era exatamente isso que o Eco tinha pretensão. No núcleo, digamos assim, especialmente, que é o plano, que ele é mencionado praticamente o livro inteiro, mas existe um momento em que ele vai meio que dominar a narrativa, que é mais ou menos da metade, um pouquinho mais da metade para o final, embora às vezes tenham interrupções, inclusive quase no final tem uma enorme interrupção, que eu não vou descrever muito bem o que é, porque senão é um spoiler, mas é meio que o caminho, é uma outra percepção que o Eco oferece para a interpretação, a decifração da teoria conspiratória. Mas boa parte do livro é uma grande teoria conspiratória, e é genial a maneira como ele elabora isso, porque O Pêndulo de Foucault, ele foi um livro escrito logo depois do Nome da Rosa, que é o maior sucesso do Umberto Eco. Talvez, não sei se é o seu livro mais bem urdido, de um ponto de vista de estrutura narrativa, digamos assim, com a qual o leitor se conecta mais fácil. Não é muito fácil conectar com este livro aqui, não. Mas aqui, no Pêndulo de Foucault, que é logo depois, o Eco ele tem uma oportunidade, talvez pelo sucesso do Nome da Rosa, uma oportunidade ímpar de desintegrar conceitos, né?
E para isso ele vai trabalhar um verdadeiro continente temático, né? São muitas ideias, muitos desenvolvimentos temáticos bem amplos que ele vai dando aqui, não é? Nessa narrativa na qual os capítulos são batizados pelas estruturas da Cabala, né? Keter, Roquimá, Biná, etc. Né? E ele vai, então ele vai desdobrar um verdadeiro continente de abordagens diferentes, de caminhos diferentes nessa narrativa que vão eles se afastam, se aproximam e vão a totalidade meio que se entrelaça no final com essa ideia, né, dessa recuperação memorialística bem no finalzinho que ele consegue arrematar, né? Era muito difícil arrematar temáticas tão diferentes, ele consegue, porque esse livro tem muito de memória, né? Existe aqui, por exemplo, um relato quase memorialístico da passagem do Humberto Eco pelo Brasil, passagem essa que foi marcada inclusive pela visita dele a terreiros de Umbanda, né? Ele visitou os terreiros, ele participou, né, do cerimonial da Umbanda, né, que acontece também. Então tem um longo trecho no Brasil, engraçado isso. Tem uma parte memorialística que o leitor vai desfrutar porque é muito bem escrita, mas ela tem uma relação imediata com algumas questões históricas italianas. No imediato após a Segunda Guerra Mundial na Itália, desenvolveu-se uma tradição literária bastante contracultural, né? Você tem, quer dizer, houve uma tensão entre uma tradição mais contracultural e uma tradição mais formalista, né? Uma tradição mais formalista. E isso essas traduções vão se degladiando, vão se unificando e separando durante décadas. Isso às vezes o mesmo autor, né, vai transitando de uma para outra, e isso até os anos 80 praticamente, mas principalmente com a morte dos escritores como Moravia, o Pasolini, que eram escritores que trabalhavam muito digamos assim, uma abordagem memorialística muito peculiar, que já vinha se desenvolvendo na Itália com Bassani, né, o Jardim dos Fins e Contini, que é uma abordagem mais intensa, né, uma memorialística mais intensa, muito relacionada ao fascismo, muito relacionada às questões envolvendo o fascismo, né, até que ponto o fascismo teve esse papel de destruição de uma parte da história, da memória, da alma, né, digamos assim, do povo italiano. Isso era bastante contestado, e isso era debatido entre esses autores que eu falei, né, Pasolini, Moravia, e outros, né? E o Eco era sempre do lado contrário, eram os caras, o próprio Pasolini menciona o Eco, né? Era o cidadão que polemizava com a semiótica que o Pasolini desenvolvia, ou semiologia, enfim, e polemizava também com a visão ideológica da Itália que o Pasolini tinha, que o Eco chegou a chamar de, não sei se foi o Eco ou um outro formalista, né? Que era do Castelo Destinos Cruzados, né? Enfim, outros autores formalistas, mas o próprio Eco, acho que foi um dos que chamaram o Pasolini de um fã, né? Alguém que tinha uma forte referência, né? Quase que uma memória afetiva boa, né? Dessa Itália fascista que era chamada de Italieta, né? Para alguns críticos e tal. Então, existe uma parte enorme memorialística dessa Italieta, né, dessa Itália dos pequenos povoados, das pequenas cidades nas quais o fascismo teve um impacto estranho, né, que não chegava realmente. De certa forma, no caso do livro, meio que um pedido não chega a ser um pedido de desculpas, mas é uma aproximação com algumas ideias do Pasolini, né? Que essas cidades pequenas, de fato, era muito difícil separar o que era fascismo, o que era antifascismo, né? E o que era, enfim, o convívio humano, né? Isso salvava essas pessoas, isso era
não é? Mesmo ali nos momentos mais duros, né, que eles tinham que enfrentar realmente indivíduos fanatizados no fascismo, né? Então, isso é muito interessante, muito bonito, e está dentro né, dessa totalidade que esse livro. Esse livro é um continente, né? Você vai percorrendo ele. Eu senti lendo ele o mesmo, né, lendo o Pêndulo de Foucault, eu senti o mesmo quando eu li A Montanha Mágica, do Thomas Mann, ou mais recentemente o Blood Meridian, né, do Cormac McCarthy. São livros que você vai percorrendo, né, como você percorre um espaço, é um continente. Então tem esse aspecto, mas o aspecto principal, que óbvio que muitos aí dos espectadores da Rafos mais se interessam no aspecto da teoria da conspiração, e ela é sensacional. A base dela é a ideia, enfim, nesse, digamos assim, nesse núcleo relacionado à teoria conspiratória desenvolvido pelo Humberto Eco, é nítido que ele usou, né, como, digamos assim, arma, né, como usou ali como estrutura, né, do material que ele estava compondo, tudo que ele tinha aprendido, né, tudo que ele tinha, digamos assim, desenvolvido como historiador medieval, que ele é um historiador medieval, né, eu acho que inclusive a primeira formação do Eco. Depois ele vai para um caminho mais da semiótica, né, da semiótica geral, digamos assim, né, ele não abraça um sistema americano, um francês, e analiticamente ele é até mais próximo da semiologia, né, do Barthes, do próprio Pasolini e tudo mais. Mas ele era um historiador medieval, e ele vai nessa direção, e aqui ele desenvolve, então, isso é genial, a ideia digamos assim, dos mistérios, ou pelo menos das incongruências, que se transformaram com o passar dos séculos em mistérios, dos templários, né, medievais, né, da cavalaria templária. Porque, de fato, era uma cavalaria que tinha um poder gigantesco, imenso, um poder que se espalhava praticamente por toda a Europa, onde existia um castelo, então uma igreja templar no meio de Londres, ali do lado da parte relacionada ali aos tribunais, né? Ali tem uma igreja circular, uma igreja diferente, única, inclusive, porque ela não tem uma forma de nave, né? Ela é circular. Então, né, tem em Portugal, castelos, né? Enfim, tem em toda a Europa. Então, o desaparecimento do poder dos templários, né, digamos assim, ofuscado, obnubilado pelos poderes terrenos ali de Filipe o Belo e do Papa da época, sempre soou muito misterioso. Quer dizer, como que alguém tão poderoso, né, como que um grupo que dominava praticamente toda a Europa, como esse grupo, de repente, perdeu o poder totalmente, né? E como um grupo de cavaleiros, né, guerreiros, assim, com uma considerável experiência enfrentando o exército mais difícil de enfrentar, né, os exércitos turcos e árabes ali durante as cruzadas, né? Enfim, provavelmente era o exército europeu com mais experiência, né, em termos militares. Como eles se renderam tão fácil, né, e aceitaram tudo que aconteceu, depois confessaram as coisas mais absurdas sobre tortura, nitidamente, mas confessar um cidadão desse era até improvável que isso acontecesse, né? Então, isso dá a margem a uma série de conspirações. E aí, o outro salto, né, único desse livro aqui é conectar digamos assim, esse histórico de conspiração num projeto que eles vão se chamar de Plano, né? Eles vão batizar de Plano, os três personagens principais, que é o Belbo, o Diotalev e o Kosobon, né? Nomes de fontes, de ilustradores, né? De editores antigos. E aí vem uma outra parte desse livro que é sensacional, que é uma espécie de visão cômica, crítica e cômica
das estruturas editoriais europeias, especialmente italianas, né, durante ali o período pós-68, né, que você viu, especialmente início dos anos 80, que esse livro é do início dos anos 80, né, de 83, por aí. Tradução aqui do Ivo Barroso, boa tradução, né, bom tradutor. 88, na verdade, o livro, né, final dos anos 80. Mas as tramas se passam mais ou menos no início dos anos 80. E trata de uma mutação editorial muito curiosa, que eu vou trazer outros livros que tratam também, que é essa estranha confusão que aconteceu nos anos 80. De um lado, a iminente derrocada, né, do sistema soviético, a ascensão das figuras neoliberais ou liberais extremistas, extremadas, como Thatcher e Reagan, foi nessa época também, e essa confusão ideológica que gerou uma espécie de retorno à contracultura, mas a parte mística da contracultura, e uma contracultura depurada de caracteres críticos. Isso é muito bizarro. Então essa editora que os personagens trabalham, que tem, na verdade, uma editora dupla, né? Ela tem um lado, que são o nome de grandes impressores, né? Assim, nitidamente a parte em torno da editora, que é muito bem feita, muito realista, é quase uma memória de um editor, é nitidamente a experiência do Eco trabalhando com os editores italianos, os grandes editores, né, como Einaudi, até acho que Franco Maria Ricci, não é? Os grandes editores italianos, e ele faz uma espécie de crítica, porque essa editora, ela se divide em dois ramos. Um para publicação séria, acadêmica, digamos assim, de material não só acadêmico, mas em grande parte acadêmico, e uma segunda de material comprado, né? São autores que compram a possibilidade de publicar as obras, né? Eles pagam a tiragem. E aí, o que acontece? Para manter esses pagamentos, o dono da editora, ele cria um mundo paralelo de prêmios, de revistas e tal, reconhecendo o valor desses autores que não têm, na verdade, valor algum. E a coisa fica, digamos assim, turbina quando esses autores passam a ser autores de livros de misticismo, de esoterismo, de ocultismo. E aí é a coisa mais que eles chamam dos diabólicos, né, que são esses mesmos autores que compram, né, a tiragem de uma obra que é só endeusada por pessoas pagas para isso, né? Só que escrevendo livros de ocultismo, né? Então cria uma espécie de loucura, né? E aí esses três personagens centrais, né, o Diotalev, o Bel e o Casabon, eles mergulham nessa loucura e elaboram eles mesmos uma espécie de grande plano de, digamos assim, de funcionamento da história, né? Esse plano tem uma estrutura complexa, mas a essência do plano é a analogia, né? Quer dizer, se você consegue obter digamos assim, uma aproximação analógica de fatores, então é verdade. Então é genial a loucura que eles vão montando, né? Que o Eco, na verdade, vai montando a partir dessas possíveis analogias. E digamos, a implosão, né, dessas ideias de teorias conspiratórias, né? Quer dizer, o mundo é puro caos, né? Digamos assim, o desbaratar final da teoria conspiratória porque ele é toda baseada num documento trazido por um sujeito que aparentemente ou supostamente desapareceu, né, de alguma forma. E esse sujeito, ele então tinha uma cópia de um material antigo, supostamente dos cruzados, né, dos templários. Acontece que a esposa do Casabon ainda descobre mais ou menos o que é realmente esse documento, que seria uma espécie de carta cifrada dos templários, né, de um grupo de templário para outro grupo de templário e tudo mais. Então, a partir desse documento é que eles começam a montar o plano que vai englobando tudo, né? E Hitler, passa pelo livro todas as
os grupos heréticos europeus entre o século XVI, XVII, XVIII. É uma delícia, né? Assim, porque tem o nome de vários grupos heréticos, né? Os Iluminados da Baviera, os Rosacruzes, né? A partir ali do Valentin, né? Andrea Valentin, que é Andrea Valentin, né? Que é o que escreveu alguns manifestos. Enfim, tem uma série, né? Os místicos ingleses, né? Como Kelly, o Dee, né? Então é um universo, né, que eles vão montando e eles vão tentando conectar para aquilo ter uma lógica, que é o objetivo final da teoria conspiratória e é o objetivo do plano, né, que é essa imensa experiência de teoria conspiratória que Umberto Eco criou nesse livro. Né, um plano que não tem fim, né, chega uma hora que ele se torna tão imenso, né, que engloba tudo. E é nesse momento, né, que surge a esposa de um deles e realmente implode o plano, demonstrando que ele não tem como funcionar, porque não é aquilo que eles imaginam ser, é uma outra coisa, ou talvez sim, ou talvez não. Enfim. Isso também é uma coisa muito interessante, porque tem vários momentos no livro em que há, inclusive, interações sobrenaturais. Tem um personagem sobrenatural dentro do livro, e é um personagem com uma visão instigante, uma visão muito própria, muito única do universo, inclusive do próprio ocultismo. E esse personagem, ele é até o fim, ele fica ambíguo, se ele é sobrenatural ou não. Né? É interessante porque e isso eu acho que é o essencial e o final do Umberto Eco, e por isso essa obra tem tanto valor, né? E deve ser lida, né? Uma das grandes leituras que fiz esse ano, é que, de certa forma, o combate à irracionalidade, que é um pouco a ideia central desse livro, não se dá por moralismo, né? Você chegar e atacar a irracionalidade pura e simplesmente como se o seu interlocutor mergulhado nesse irracional fosse burro, né? Muito pelo contrário, o Eco ele valoriza a intuição, a visão, como eu disse, né, do candomblé, da Umbanda. O que ele não consegue valorizar é essa tendência totalizante, né, em que se busca abarcar o universo e explicar o caos do universo com, digamos assim, analogias muito óbvias, muito bobas. Né? Isso ele vai demolir de uma forma exemplar. Né? Então ele não é aquele racionalista cacete, né, ou tedioso, ou fanático, né, de uma espécie de razão instrumental ou operacional, como a gente vê muitos por aí, né? Enfim, escrevem livros assim contra, vamos assim divulgar e não esclarecer esse tipo de vocabulário, né? Não, o Eco ele é muito mais sofisticado que isso e ele oferece uma visão que é ao mesmo tempo hilária, é terrorífica, tem alguns momentos de novela gótica, né, recuperando ali o próprio nome da Rosa, né? E é uma narrativa espetacular, né? Uma verdadeira aula de construção de narrativa a partir de elementos muito díspares, mas que vão se entrecruzando e vão se aproximando numa espécie de síntese final que é única. Então é isso, estou ficando por aqui. Conheçam e apoiem a nossa campanha no Catarse. Peço novamente, né, perspectivas, mapas e linguagens. E